Cuidado, menino, com as pedras onde pisas. Tem pegadas apagadas, tem palavras sussurradas nos ecos das paredes frias. Cuidado que a história fala, como sua avó já dizia, de cada canto esquecido dos casarios da Bahia. No solar onde é moda, o turista que visita e chora de emoção e alegria. Você, menino, é vizinho e entoa, lá das pedras da Gamboa, a revolução que até hoje ecoa, a revolução do seu dia a dia. Não é à toa que dois mundos se encontram nas pedras da Gamboa e da Contorno. O solar do Unhão, hoje imponente casario, foi edificado pedra sobre pedra numa estrutura humilde por um bandeirante português, Gabriel Soares de Souza, homem pobre que se transformou em grande proprietário de terras nos idos de 1570. Morre alguns anos mais tarde e, por não ter herdeiros, suas terras são deixadas aos beneditinos. Somente no século XVII, a construção simples se transforma em residência de luxo, época em que passou a pertencer ao ouvidor desembargador Pedro de Unhão Castelo Branco. Por volta do ano de 1700, José Pires de Carvalho e Albuquerque, fidalgo da Casa Real e aristocrata do açúcar, compra a luxuosa residência e determina que ela não poderia ser dividida ou vendida, passando para o filho mais velho com a morte do dono. A partir daí, começa o resplendor do solar. Sofre reformas arquitetônicas, tornando-se mais cobiçado e admirado por todos. O conjunto do solar era do mesmo estilo dos engenhos de açúcar, com casa grande, capela e senzala. Possuía também fonte, armazém e embarcadouro. No final do século XVIII, quando morre seu proprietário, o solar passa a pertencer a seu filho mais velho, Antônio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, visconde da Torre de Garcia Dávila. Porém, este não teve interesse de morar no palacete. Então, resolve arrendá-lo a um empresário suíço, Auguste Frédéric de Meuron, que o transforma numa fábrica de rapé, modificando bastante sua estrutura interna. Com a morte do visconde, em 1853, sua filha torna-se proprietária do já decadente solar do Unhão. Em 1917, o solar é vendido a Clemente Pinto de Oliveira Mendes. Em 1928, o solar foi comprado por Valeriano Porfírio de Souza, que promoveu modificações, desta vez com o nome Trapiche Santa Luzia. Ainda no século XX, o solar é vendido para o Estado e nos anos 40 é tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Com o tombamento veio o abandono e a degradação, que perduraram por muitos anos. Foram realizadas algumas restaurações em 1946, com obras de estabilização, conservação e limpeza. Não fosse pela mobilização da sociedade baiana, capitaneada pela imprensa, a estrutura do solar teria sido profundamente alterada na década de 60, quando da construção da Avenida Contorno. O projeto inicial previa a construção de uma pista que passaria entre o casarão e a capela, exigindo o sacrifício da fonte e do aqueduto. Ainda nesse período, o conjunto arquitetônico do solar foi completamente reformado pelo governo do estado para ser a sede do Museu de Arte Moderna da Bahia. O solar do século XIX só possuía 2 pavimentos e água furtada, seguindo o modelo das construções coloniais. Para chegar à entrada, utilizava-se uma ponte de 4 arcos decorada com azulejos portugueses e ornamentação em estilo barroco. A pequena senzala abrigava escravos domésticos e os trabalhadores do alambique. Atualmente funciona ali um restaurante de comidas típicas. A fonte, situada à esquerda da capela, era composta por uma carranca em pedra branca, decorada em estilo barroco, e foi construída para a devoção a Santa Luzia, mas era aberta à população local.
Na década de 70, ela desapareceu e em seu lugar há um oratório a Santa Luzia. O cais de embarque serviu para exportar produtos do recôncavo e de base para o tráfico de escravos. O chafariz, originalmente alimentado pelo aqueduto, foi preservado. O contexto histórico nacional e internacional. Nos fins do século XVIII, a cidade do Salvador possuía um grande contingente populacional, contando 78% de afrodescendentes e africanos que viviam subjugados por uma minoria branca de portugueses e brasileiros. A estratificação social comum a esse período separava os indivíduos em nobres, plebeus e escravos, em brancos, mulatos e negros, em europeus, brasileiros e africanos. Os afrodescendentes e africanos, prisioneiros de uma sociedade hostil, estavam submetidos aos trabalhos mais fatigantes e humilhantes. Alguns eram recrutados para o serviço militar, contra a vontade, e eram submetidos a castigos físicos como métodos disciplinares. A insatisfação com o sistema político não era exclusiva das classes subalternas, mas também dos diversos estratos sociais. Situação semelhante era experimentada na Europa, palco da Revolução Francesa e do surgimento de ideais republicanos. Esses ventos de mudança chegavam às costas brasileiras através de jornais, embora com certo atraso, e de estudantes brasileiros que retornavam encharcados de pensamentos revolucionários. Nesse contexto, surgem os círculos de intelectuais que propagam os ideais de igualdade entre os homens, apontando para o fim da escravidão. A conspiração dos alfaiates, também chamada de Revolta dos Búzios ou de Revolta das Argolinhas, recebe essas denominações porque seus participantes, muitos deles alfaiates, traziam um búzio preso à pulseira ou uma argola na orelha para facilitar a identificação. Esse movimento teve profundas raízes populares e levou ao cadafalso 4 mártires: negros, mulatos, escravos e libertos, soldados e artesãos participaram do movimento, tido por alguns como a primeira revolução social brasileira. Eles aspiravam à independência do Brasil e à construção de uma sociedade igualitária, marcando lugar na história como o primeiro movimento a contemplar em seus ideários a igualdade de direitos para todos que aqui viviam, incluindo os africanos e seus descendentes. De fato, não houve uma revolta e uma insurreição explicitadas em ações de luta armada, mas tão somente o anúncio de um projeto político pluralista e democrático, abortado por uma ação rápida do poder colonial. O governador da cidade, Dom Fernando José, investiga os boletins e consegue chegar a alguns suspeitos que são logo presos e interrogados. Os revoltosos, com receio da cascata de prisões, precipitam a ação revolucionária em 25 de agosto de 1798, mas são surpreendidos com a baixa adesão ao movimento. 49 pessoas são presas no campo do Dique do Desterro. Apenas 33 pessoas foram indiciadas, dentre elas 10 escravos, um africano e os demais baianos. Do grupo de escravos indiciados, 4 deles pertenciam ao senhor do Solar do Unhão, Dom José Pires de Carvalho e Albuquerque, que exercia o cargo vitalício de secretário-geral do Estado do Brasil e da Guerra. Luís de França Pires tinha 32 anos de idade. Era escravo e alfaiate, filho de pai e mãe escravos. Outro escravo do Solar, acusado de tomar parte na Revolução, foi Inácio Pires dos Santos, que tinha 17 anos e era filho de uma escrava com um homem branco. João Pires,
escravo de 18 anos, também pertencente ao solar, era filho de um branco com uma escrava crioula e sabia ler e escrever. Manuel José de Vera Cruz era escravo e filho de escravos crioulos. Tinha 30 anos de idade e também sabia ler e escrever. Mais de 30 participantes do movimento foram presos e processados. Ao final, duras penas foram aplicadas aos rebeldes de origem humilde. O alfaiate João de Deus do Nascimento, o aprendiz de alfaiate Manuel Faustino dos Santos, que tinha apenas 17 anos, e os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas foram enforcados e esquartejados em 8 de novembro de 1799, na Praça da Piedade. Outros implicados receberam penas menores. A repressão do governo colonial era extremamente impiedosa e cruel, principalmente em relação aos mais humildes. Pretendia, com isso, manter a exploração do sistema colonial. Vimbo, vimbo mfana, vimbo, vimbo mfana, vimbo, vimbo mfana, vambenu ya bale, vambenu ya bale, vambenu ya bale, vambenu ya bale, vimbo mfana, vimbo, vimbo mfana, vimbo, vimbo mfana, vambenu ya bale, vambenu ya bale, vambenu ya bale, vambenu ya bale, vambenu ya bale,